Traz pra cá. Um caso intrigante, mas muito intrigante aqui na Grande Curitiba. Uma criança de 6 anos que foi encontrada sozinha, andando durante a noite. A equipe de reportagem do BG acompanhando a história. O que é que esse menino está fazendo à noite por aí? Ele disse ter pulado um muro de 2 metros sozinho e saído de casa. Ele zarpou durante a madrugada. E o mais curioso ainda, gente, é que os pais nem estavam procurando o menino. A Daniela Sivieri explica pra gente essa situação. Deixa eu ver. Essa situação aconteceu na noite desta quinta-feira em São José dos Pinhais, no bairro do Guatupê. E ela foi encontrada pela Guarda Municipal, que conseguiu inclusive encontrar a família dela. A mesa se encontrava só de meia, shorts e camiseta. Passava das 9 horas da noite quando o pequeno garoto chegou até esta pizzaria que fica aqui em São José dos Pinhais, na Avenida Rui Barbosa. Aqui, então, num primeiro momento, ele pediu um copo de água. E o proprietário já achou estranho, mas deu o copo de água para o menino, que saiu, ficou pelas redondezas e voltou. Preocupado com essa situação e com o fato do garoto estar sozinho no meio da noite, a Guarda Municipal foi chamada e também a Polícia Militar. A Guarda Municipal, então, pegou essa criança, fez contato com o Conselho Tutelar e começou a postar em grupos até que a família foi encontrada. Chama a atenção de tudo isso porque a mãe nem sabia que o filho tinha fugido de casa. Um garotinho de apenas 6 anos que foi colocado no quarto para dormir e depois pulou a janela em uma altura de 2 metros e fugiu de casa. O caso agora está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar. A vizinha foi avisar a mãe que a criança tinha sido encontrada. Aí fomos conversar com a criança, ele falou que tinha pai e mãe, mas não lembrava o nome do pai, da mãe só lembrava o nome de Samuel, que tinha 2 anos, não lembrava onde é que morava, estava meio desnorteado, assim. A princípio ela falou que ela tinha vindo de Paranaguá e que o pai e a mãe dela tinham abandonado ela. Mas depois soubemos a história que o nome dela não era Augusto, era e que a mãe tinha posto a criança para dormir e a criança saiu pela janela e pulou um muro de quase 2 metros de altura e saiu para a rua sozinha. A orientação em casos como esses de encontrar uma criança perdida é sempre buscar uma autoridade policial. Que são as fontes mais seguras, né? E informar da criança e entregar de preferência para um policial, né? Não para qualquer pessoa que fale que é parente ou não é, porque nesse caso a criança estava bem desnorteada. Qualquer um que chegasse lá e falasse que era pai ou mãe poderia levar a criança. É uma situação curiosa. E por que a gente colocou um efeitinho ali na voz? Você percebeu o pi? Porque ali tinham as informações da família dessa criança. O que chama a atenção é o seguinte, abre a imagem aqui para mim no estúdio, só para o pessoal de casa ter uma ideia. Eu tenho 1,73, tá? Medido no Exército na época, 1,73. 2 metros da altura da nossa tela aqui, ó, da tela grande do Balanço Geral, 2 metros. Esse menino, ele teria aproximadamente essa altura aqui, ó, né? Mais ou menos daqui, ó, na minha altura, né? Na minha cintura. E esse menino, ele consegue, pelas informações da Daniela Sivieri, pular um muro dessa altura e ir para a rua. E ele não se machucou, ele não estava arranhado, nada disso, mas estava perdido. Ele saiu pela rua. Imagine, gente, uma criança de 6 anos passar pela esquina, seguir adiante, de repente, a luz acesa, uma pizzaria, a criança transitando por ali, o dono da pizzaria, oi, ô menino, está perdido? E a criança sem saber o que responder. Aí a Guarda Municipal é chamada, doutora Márcia, que situação estranha. Os pais dormindo não teriam percebido a saída dessa criança. Eu fiquei me perguntando mais cedo aqui, né, juntamente com a produção do Balanço Geral. Essa criança, ela é vítima de maus tratos, ela estava tentando fugir de uma situação em que ela se assustou, ela tentando fugir de casa. Mas até agora não veio a explicação do porquê, o que acontece dentro da casa dessa criança para ela sair, pular o muro e ir para a rua durante a madrugada, doutora Márcia. Daniel, é muito importante sim que o Conselho Tutelar esteja lá presente nessa hora, porque além dela fugir de casa, quando ela é abordada, mesmo sendo abordada pelos guardas, né, ou seja, pessoas que ela vai dar alguma confiança pelo próprio status, ela mente o nome e o local de onde ela saiu.
Ela dizia, não, meus pais são de Paranaguá, me abandonaram e eu tô por aqui. Então, realmente, o que está acontecendo para que ela crie isso, né? Então, ok, no primeiro momento, crianças saírem andando não é nenhuma novidade para nós. Mas ela chegar, quando chega alguém e diz assim, olha, eu vou te ajudar a te levar para casa, e ela cria uma outra história, uma criança de 6 anos, tem que se ver o que está acontecendo sim. Natural não é. Nem um pouco, Daniel. Bom, gente, a criança estava dormindo, de repente acordou no meio da madrugada e saiu. O pai estaria trabalhando no horário, pela informação que a gente recebeu aqui. A criança foi entregue para o conselho tutelar, que devolveu a criança para a mãe. Chegou na casa... esse menino aqui é seu filho? Meu Deus, como assim? A criança saiu de casa. Seu filho estava na rua, dona. Seu filho estava numa pizzaria aqui perto, né? Aí ela não informou se a criança tem algum problema de saúde, algum problema psicológico, ou pode ter acontecido algo dentro da casa, se de repente a criança estava numa condição de sonâmbula. Não sabe, né? Mas a partir de agora a criança deve ser acompanhada por psicólogos até para saber o que é que pode ter acontecido e para que não se repita, né? Por enquanto, felizmente, esse menino já está em casa, está bem fisicamente e a gente vai acompanhar esse caso, acompanhar essa história. O que aconteceu é um mistério. A gente precisa acompanhar esse caso até para explicar para o público do Balanço Geral em detalhes, né? Vamos botar lá a Daniela Sivieri para retornar esse local, mostrar o muro para a gente lá, dona Dani. Mostrar o muro, mostrar certinho onde é que essa criança pulou, em que condição pulou, se tem algum suporte, algo que ela tenha conseguido pular com facilidade. A gente precisa entender melhor essa história e a distância também da casa para essa pizzaria. Deus o livre, essa criança ali numa via mais escura, de repente um carro passando, né? Os pais não iam nem saber, iam receber a informação tempos depois como aconteceu. Da guarda chegar lá na casa, o conselho tutelar, bater palma e chamar a mãe para avisar que o filho dela, que estava dormindo, foi encontrado em frente a uma pizzaria, cerca ali, pela informação que eu recebi, aproximadamente 500 metros da residência. 12h23. Olha, coração de pai, uma hora dessa, começa a pulsar forte, né? Imagina você em casa agora, você está trabalhando, você pai, você mãe, olha para o filhão e fala, olha... Vamos cuidar desse menino, dessa menina direito aí, porque você está vendo no Balanço Geral o que é que pode acontecer, né? Durante a madrugada, a criança se mandando de casa, pulando o muro. Então, pais e mães, se já não bastasse todos os perigos, né, doutora Márcia? Tudo que a gente vive no dia a dia, mais essa preocupação agora também para a gente começar a observar o comportamento das crianças, inclusive de madrugada. E poderia ocorrer de um adulto mal intencionado ter se aproveitado desse momento da criança sozinha. Nós tivemos uma situação, Daniel, há pouco tempo atrás, também em São José, que uma criança saiu para brincar de casa, meio na frente de casa, andou quilômetros e foi encontrada nas margens da BR, acompanhada de um andarilho. Isso. Quer dizer, essas não é aquela história que teve podem... até um Uber que teria ajudado a família? Exatamente, que observou a situação. A princípio achou que a menina estava sozinha, depois observou que ele estava com outra pessoa. E, de fato, a conduta quando você vê uma criança sozinha ou em qualquer situação de risco é acionar a autoridade policial mais próxima. Seja a guarda, seja a polícia militar, seja a polícia civil, para que essas pessoas... ou até acionar o próprio conselho tutelar, para que essas pessoas verifiquem o que está acontecendo e redirecionem. Mas é muito perigoso uma criança estar andando sozinha e, de repente, ser abordada, podendo ser atropelada, abordada por um adulto mal intencionado ou qualquer outra circunstância. Mas, neste caso específico, me chama a atenção o fato de quando o menino foi abordado, ele mentir o nome e mentir de onde saiu. É a ideia nítida que ele não quer retornar, né? Tá aqui, ó. A Rosane Meirelles do Vale acompanhando o Balanço Geral no YouTube. Graças a Deus não se deparou com gente mal intencionada no caminho e a criança está bem. Jonathan e Andrea, o casal acompanhando, dando o privilégio da audiência pra gente aqui no YouTube também. Essa história tá muito estranha. Alguma coisa acontece com essa criança. Ele tá achando a história estranha, eu também tô desconfiado, tem algo aí, tem algum pano de fundo, não é possível que essa criança tenha feito isso aleatoriamente, não tem nenhum histórico, doutora, nenhum histórico, né? Aconteceu. Tá aqui, ó, Adriana, a fotinha do pequeno meliante escondendo a mãozinha e mostrando a barriguinha. Ela observou aqui a fotinha, escondendo a mãozinha e mostrando a barriguinha dele aqui. Entendi, né? Tá certo. O pessoal que está se manifestando, mas
Pais e mães, ó, tem gente aqui já criticando, entendi a reportagem, isso que dá, estão dizendo que ele queria só comer uma pizza, por isso que ele foi até a pizzaria. Pode até ser, mas não é adequado. Saiu de casa de madrugada, pulou um muro e foi parar na pizzaria, estão dizendo aqui, ele só queria comer uma pizza, tadinho, olha lá. Eita, pizzaria, pizzaria, o pessoal é do Guatupê. Pessoal, gente boa, é isso? Abraço pra vocês aí. Deus abençoe sempre. A Lena Figueiredo também. Que estranha essa criança sair assim, ó. A Cláudia Fernandes Levita tá no YouTube com a gente. Graças a Deus conseguiu achar uma pessoa do bem à frente dele. Outra observação aqui do Jonathan também. Aí ainda bem, né? Ainda bem que estamos contando a história em que a Guarda Municipal é acionada, que o Conselho Tutelar é acionado e devolve essa criança para a mãe que estava dormindo no horário. Que história, hein, gente?